Salve, salve, internauta da Top News, Educação no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre ondas, como uma onda no mar. Se ligou aí? Ondas. Um assunto interessante, simples, muito fácil. Basta você pegar o vídeo certo, pegar a aula certa e de repente você entende tudo, certo? É só uma questão de explicação. Se liga na nossa aulinha que você não vai se decepcionar. Nosso tema, então, as ondas. A gente não vai falar só das ondas do mar, né, minha gente? A gente vai falar de todas as ondas. O que é uma onda mecânica, o que é um pulso, o que é onda periódica. Você vai entender o que significa período. Olha que legal, gente. Frequência, amplitude, pois é, e comprimento de onda. E vai aprender também o princípio da superposição de ondas. E aí, vamos nessa? Essa aulinha vai começar. Se a gente reparar bem, as ondas, nas suas mais diversas formas, fazem parte do nosso dia a dia. Sério. Aí, quando o vento bate no pano, ele provoca ondas ao longo do tecido. E se a gente segurar uma corda por uma das extremidades, ó, e balançar a mão, também vamos provocar ondas ao longo da corda. Mas afinal de contas, o que são ondas? Quais são as suas características? Tudo isso você vai ver aqui nesta aula, onde a gente vai aprender bastante coisa sobre as ondas, inclusive sobre as ondas mecânicas, tá bom? Então, nessa aula, você vai aprender o que é uma onda mecânica, o que é um pulso, o que é onda periódica. Você vai entender o que significa período. Olha que legal, gente. Olha o jornal, esqueci de pegar o jornal aqui, ó. Jornalzinho pequeno. Naufrágio. Várias pessoas estavam na embarcação que ficou 2 dias à deriva, a 5 quilômetros da costa. Puxa vida, já tão perto da costa. As equipes de resgate não conseguiram se aproximar por causa das grandes ondas que chegou a 10 metros de altura. Poxa, gente, eu fico aqui pensando, com tantas ondas, né? Eles não deveriam ter vindo parar aqui na praia? O que são e quais são as características das ondas mecânicas? Você viu o caso dos náufragos? Eu vi. Sabe que eu fiquei curiosa? O mar não devia tê-los levado para a praia? Afinal, são tantas ondas. Olha só, uma onda mecânica é uma perturbação que se propaga no meio material. Agora, uma característica muito importante, ela se propaga sem que o meio material se desloque, entendeu? O que acontece é o seguinte, ó, a onda passa e movimenta o objeto, né? Isto é, ele ganha velocidade, sobe e desce, voltando ao mesmo lugar. Isso acontece porque a onda transfere energia de um ponto a outro sem que ocorra transporte de matéria. Ó, eu movimento uma extremidade, tá vendo? Estou movimentando ali uma extremidade. A energia percorre toda a corda e acaba em seguida, certo? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu gerei um pulso. Isso é, uma onda de curta duração, um pulso, uma onda de curta duração. Mas se o movimento for gerado por uma fonte que vibra continuamente, né, como eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Nós teremos uma série de pulsos, coleguinhas. Aí vai se formar uma onda periódica, ou seja, vários pulsos que se repetem conforme o movimento do meu braço. Ó, que legal, sério. A esses movimentos, nós damos o nome de movimentos periódicos. Pois é, movimentos periódicos, porque eles se repetem após um certo tempo. Então, nós podemos dizer que o movimento de rotação da Terra é um movimento periódico, porque a cada 24 horas a Terra volta à mesma posição que estava no dia anterior. Certo? Isso aí! Mas vamos voltar à nossa experiência. Olha só, ali nós temos uma onda periódica, porque os pontos da corda se deslocam e voltam à posição original
em intervalos de tempos regulares. Esse intervalo é chamado de período. E o que determina o período, professora? É a fonte. No caso da corda, a fonte é a minha mão. Pois é ela, minha mão, que provoca a onda. O período é uma das grandezas que caracterizam a onda. Olha só. Olha só, se eu movimentar o braço mais rápido, ó, de uma forma mais rápida, as ondas vão se suceder mais rapidamente. Isto é, num período menor, certo? Num período menor. Nós usamos a letra T, tesão, letra T maiúscula, para representar o período da onda. Olha só, repare que os pontos da corda, ó, se deslocam, tá vendo ali? E voltam à posição original sucessivamente. Esse movimento é chamado de ciclo. Ciclo. Bom, outra grandeza importante que também caracteriza a onda é a amplitude. E normalmente ela é representada pela letra Azão, A maiúsculo. Pois é, a amplitude também depende da fonte. Além dessas grandezas, você que está me olhando, as ondas são caracterizadas pela presença de duas regiões. Quais? As cristas e os vales. Vamos pensar um pouco? Se liga aí que é hora da explicação. Eu tenho uma corda que está presa por um dos lados, certo? E alguém está balançando a outra ponta. Criando o quê? Criando pulsos sucessivos. Os pontos ao longo da corda sobem e descem periodicamente, realizando ciclos. Aí está a onda periódica. Pois é, o período, que é representado pela letra tesão, período, depende da fonte que gera o pulso e estas outras características. A crista, bem no alto da onda, o vale no fundo, olha lá o vale, e a distância entre a posição de equilíbrio e o fundo do vale, ou topo da crista, recebe o nome de amplitude. Pois é, e é representada pela letra Azão, amplitude. A amplitude, galera, depende da vibração da fonte. Então, se a ponta da corda for balançada com movimentos mais amplos, a amplitude da onda também será maior. Opa, muito bem! Os vales serão mais fundos e as cristas serão mais altas. Olha que coisa linda! A galera na fila do ônibus, a galera vai ajudar a gente. Geralmente demora bastante. Olha, são meia hora mais ou menos, né? De meia hora. Uma hora e 20. A de 15 a 20 minutos. Às vezes demora 5 minutos, 10. Depende do ônibus, né? A frequência. O período desse ônibus geralmente não demora é muito regular, bastante. varia muito. Neste caso, período é o tempo que o ônibus leva para fazer todo o seu trajeto e voltar ao mesmo ponto de parada. Vamos supor que este ônibus tivesse o período certo e passasse a cada 2 horas. Aí seria bem fácil a gente determinar a sua frequência. Imagine que o período do ônibus seja de 2 horas. Ele circula dia e noite sem parar. Isto é, durante 24 horas, certo? Para a gente descobrir a sua frequência, a gente tem que fazer o seguinte cálculo, ó. 24 dividido por 2, tá vendo ali? Para saber o número de voltas que ele dá no dia. Isso dá quantas voltas? 12 voltas ou ciclos por dia, que é o mesmo que 12 voltas em 24 horas. Portanto, simplificando esses números, obtemos uma volta a cada 2 horas. Isso é o mesmo que dizer meia volta por hora lá. Assim, acabamos de obter a frequência do ônibus, que nada mais é que o número de voltas numa unidade de tempo, certo? Que nesse caso aí é a hora, a unidade de tempo. Lembre-se que o período de um ônibus é de 2 horas. Sua frequência, 1/2, certo? Note que uma é o inverso da outra. Portanto, a frequência é o inverso do período. Olha lá, ó. O período é o inverso da frequência, né? O que as ondas têm a ver com tudo isso, professora Dai? Tem sim, tem. Suponha que esse ponto ali, ó,
sobe e desce 4 vezes a cada segundo. Portanto, ele completa 4 ciclos a cada segundo. A essa unidade, ciclo por segundo, nós damos o nome de Hertz, e o Hertz é a unidade de frequência. Portanto, a frequência desse ponto é de 4 Hertz. Isso tá claro, né, minha gente? Mas como eu faço para saber quantos segundos o pontinho lá leva para completar o ciclo? Como eu faço para saber o seu período? Aposto que você também ficou curioso com essa pergunta. Pois é, então vamos lá. Ó, mãos a obras. Vamos lá. Se em 1 segundo o pontinho realiza 4 ciclos, em X segundos ele realiza 1 ciclo. Mas é claro, é uma regra de 3. Então X é igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25 segundos. Ou seja, o pontinho leva 0,25 segundos para realizar um ciclo. Isto é, o seu período é 0,25 segundos. Bom, agora que você já sabe que a onda periódica é formada por vários pulsos que se sucedem, a gente vai discutir a velocidade de propagação da onda. E o que é a velocidade de propagação do pulso, Dai? A velocidade de propagação é a distância que o pulso percorre em um certo intervalo de tempo. Não entendeu? Imagine uma corda. Vamos supor que aquela corda ali tenha 10 metros de comprimento e que um pulso leve 5 segundos para percorrê-la, certo? Então, o pulso percorre 10 metros em 5 segundos, que é o mesmo 2 metros a cada segundo. Isso significa que a velocidade de propagação da onda é 2 metros por segundo. Entendeu? Se ligou? Mas é sempre bom lembrar que a velocidade de propagação não é uma característica da onda. Ela depende do meio, entendeu? Se a gente repetir a experiência com a corda mais ou menos esticada, a gente vai observar que o pulso vai se propagar com velocidades diferentes. Pegou? Agora, vamos ver se você sabe responder qual a distância percorrida pelo pulso durante o período. E aí, você sabe responder? Vamos definir, então, uma nova grandeza, o comprimento de onda, turminha. É isso mesmo, comprimento de onda. Você se lembra da definição de velocidade? Velocidade é a relação entre a distância percorrida e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância, entendeu? Um pulso que se propaga no meio tem velocidade constante. Então, a distância percorrida num período também vai ser constante, certo? Essa distância, a gente dá o nome de comprimento de onda, e ela é representada por uma letra grega, a lambda, essa aqui, ó, lambda. Agora, a definição de velocidade do pulso é esta aí, ó, que é a lambda, que é a distância percorrida, sobre t, que é o período, entendeu? Vamos usar o mesmo exemplo que nós já usamos para descobrir a velocidade de propagação do pulso, certo? Uma corda de 10 metros de comprimento, tá vendo ali? E uma onda que leva 5 segundos para percorrê-la. A velocidade de propagação a gente já conhece, 2 metros por segundo, certo? E o período a gente também conhece, 0,25 segundos. Você lembra? Então, para descobrir o comprimento de onda, o que a gente vai fazer? Basta multiplicar a velocidade pelo período. Assim, minha gente amiga, lambda é igual a V vezes T, VT. Ou seja, 2 vezes 0,25, que é igual a meio metro. Unidade do comprimento de onda, neste caso, é o metro. Mas pode ser qualquer unidade de comprimento, centímetro, enfim. Calcular o comprimento de onda é fácil, principalmente se você tem a velocidade e o período. Mas e se você não tem esses valores? O que você vai fazer? Olha, aqui nós temos uma onda, presta atenção, com suas cristas e os seus profundos vales. Tá vendo ali? Para descobrir o comprimento de onda, basta medir a distância entre duas cristas
ou a distância entre dois vales. Pegou? Se você conhecer o período e a velocidade de propagação da onda, pronto, basta fazer as contas. Se não, basta medir essa distância ali, gente, tá vendo? Mas eu estava aqui lembrando, professora Day, no caso dos náufragos, tudo isso que a gente já aprendeu serve também para as ondas do mar, não serve? Exatamente, Ritinha, ó, serve para as ondas do mar. Mas além de tudo isso que a gente já viu até agora, existe outra coisa que acontece com as ondas, que é a superposição de ondas. Isso ali, ó, que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram. Superposição de ondas. Se a gente observar as ondas do mar, nós vamos perceber que existem dois movimentos. O movimento das ondas que vem do fundo do mar em direção à praia e o movimento das ondas quando elas voltam, certo? Quando uma onda bate numa rocha, ela é refletida de volta para o fundo do mar. Numa certa posição, existe um encontro dessas duas ondas. Da que vem do fundo do mar em direção à praia e da que voltou refletida pela rocha. Quando essas duas ondas se encontram, elas se somam, dando origem a uma onda resultante, certo? Cujas características vão depender de como foi esse encontro. Vamos ver, imagine ali, ó, duas ondas de mesma amplitude se deslocando em sentidos contrários. Quando essas duas ondas se encontram, elas se somam, dando origem a uma onda resultante, entendeu? Então, as características dessa onda resultante vai depender de como foi esse encontro. Vamos ver. Imagine duas ondas de mesma amplitude se deslocando em sentidos contrários. Quando duas cristas se encontram, o meio tende a se levantar muito mais. Em seguida, o vale de uma onda encontra a crista da outra. Neste caso, elas se cancelam, certo? E o meio permanece em equilíbrio. Quando dois vales se encontram, a tendência é baixar o meio muito mais ali naquele ponto. Após o encontro, as ondas continuam como antes. Ah, quanta coisa sobre ondas! Vamos dar uma revisada, senão a gente se perde. Então se liga aí, que é hora da revisão, minha gente amiga. Na aula de hoje, você aprendeu que uma onda mecânica é uma perturbação no meio material, que se propaga de um ponto a outro. Aprendeu também que o pulso é uma onda de curta duração e que quando vários pulsos se repetem sucessivamente, forma-se uma onda periódica. Você viu que as ondas são geradas por fontes e que são formadas por cristas e vales. Além disso, elas são caracterizadas por algumas grandezas físicas, como amplitude, período, frequência e comprimento de onda, e também a velocidade de propagação, certo? O que a gente estudou nesta aula se refere às ondas transversais, isto é, quando os pontos do meio se deslocam na direção perpendicular à direção de propagação da onda. Na próxima aula, a gente vai estudar outro tipo de onda, as ondas longitudinais, ok? Então, estude direitinho, pegue seu caderno, anote tudo e depois a gente volta. Beijo no seu coração, estude de montão e viva a educação!